venha visitar a mãe do meu Senhor. Portanto, se a expressão Santa Maria, Mãe de Deus, é no sentido de considerar Maria como sendo a mãe do Deus que encarnou em Cristo Jesus, não há problema algum com esta afirmação. A própria parenta de Maria, Isabel, disse isso mesmo. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Finalmente, esta afirmação. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós. Mas, segundo vimos há pouco, quem unicamente intercede ou roga por nós diante de Deus? Pedir a Maria que rogue por nós é colocá-la num papel e numa função que ela nunca teve, nem nenhum outro ser humano alguma vez teve ou terá. A função de ser intercessora por nós junto de Deus o Pai. Nunca em qualquer lugar na Bíblia nós encontramos um único ser humano ter esta função de ser um intercessor por outros seres humanos diante de Deus. Bom, vocês dirão, bom, e os sacerdotes do Antigo Testamento? Bom, eles oficiavam em nome de Deus, mas não eram eles próprios os representantes. Não eram eles próprios os intercessores no sentido como se dá a Maria de divinizá-la. Portanto, fazer isto, colocar Maria como intercessora junto de Deus, é roubar a Cristo a preeminência que é devida a Ele unicamente. Como se comportou Maria face a Jesus? Será que Maria, ela própria, comportou-se face a Jesus como sendo alguém que merece igualmente preeminência? Vamos ver. Aqui em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 38, vamos ver uma vez mais aquilo que Maria disse quando o anjo a visitou. Versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra de quem? A minha palavra? Não, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que é que isto mostra? Mostra-se que Maria se submetia totalmente à vontade de Deus. Mas Maria louva unicamente a Deus e reconhece-o como seu Salvador. Mais à frente, no capítulo 1, no versículo 46, nós lemos o seguinte. Agora é o Cântico de Maria, Lucas 1, 46 até ao versículo 56. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A quem é que ela engrandece então? Ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu quê? Meu Salvador. Então Maria reconhecia que também necessitava de um Salvador? Absolutamente. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Esta expressão bem-aventurada corresponde a bendita és tu entre as mulheres. Isso é verdade. Realmente Maria iria ser, por ter sido a mãe do Salvador, bem-aventurada entre as mulheres. Mas nada mais do que isso, porque a própria Maria reconhece que Deus é o seu Salvador. Versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela não está a chamar santa a ela própria. Ela está a dizer que santo é o nome de Deus. A Maria, ela própria. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Isabel, a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Algo indício aqui de que mostra que Maria se estava a colocar num lugar semelhante ao do seu Salvador? Nada. Rigorosamente nada. Mas, em João capítulo 1, no contexto do primeiro milagre que Cristo realizou, o milagre das bodas de Caná, nós lemos algo muito interessante. João capítulo 2, a partir do versículo 1. João capítulo 2, versículo 1 em diante. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, reparem bem, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo?
Reparem como Jesus falava. Reparem, este termo mulher não é um tratamento depreciativo, mas mostra que Jesus a considerava como uma mulher, como qualquer outra mulher. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E agora reparem o que é que Maria vai fazer ou dizer. Versículo 5. Então ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então quem é que tinha aqui a preeminência? Era ela, Maria, ou era Cristo? Ela não disse: fazei tudo o que eu vos digo. Ela disse: fazei tudo o que ele, Cristo, vos disser. Quem é que estava aqui a colocar numa posição de inferioridade em relação a Cristo? Maria, claramente. Esta era a humildade de Maria. Versículo 6 em diante. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 meretas. Isto era uma medida antiga. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, diz-nos o evangelista agora, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Qual foi então a posição de Jesus face a de Jesus? De total submissão. Porque ela reconhecia, vimos há pouco, que Jesus era também o seu Salvador. Então, se Jesus era o seu Salvador, e já agora vamos a Mateus, capítulo 1, no anúncio que o anjo faz a José, Mateus, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele fará o quê? Salvará o seu povo dos pecados deles. Porquê que de Cristo Jesus é dito que ele é o nosso Salvador? Porquê? Porque nos salva. Salva-nos de quê? Dos nossos pecados. Agora, reparem, se Maria chamou a Jesus seu Salvador, o que é que isso pressupõe? Que ela igualmente reconhecia que necessitava de ser salva dos pecados dela. Onde é que há então lugar para a chamada doutrina da Imaculada Conceição? Fazendo que Maria era uma pessoa que nasceu sem qualquer pecado. Não, Maria nasceu como qualquer ser humano nasceu, com uma natureza pecaminosa. E embora tenha sido uma mulher que temeu a Deus, certamente que ela teve falhas na sua vida. E por isso ela necessitava de um Salvador. E ela reconhece em Jesus o seu Salvador. Como cada um de nós tem que reconhecer em Jesus o nosso Salvador. Finalmente, quando Jesus já estava pendurado na cruz, em João capítulo 19, nós lemos o seguinte. João capítulo 19, versículos 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Eram várias Marias. Reparem, estava a mãe de Jesus, que era Maria, e a irmã dela, e depois fala numa Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Pelo menos há aqui referência a 3 Marias. Vendo Jesus a sua mãe, versículo 26, e junto a ela o discípulo amado, este discípulo amado era João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. O que é que quer dizer esta expressão, a tomou para casa? Começou a cuidar dela. Porque Jesus estava para morrer e preocupou-se com o bem-estar da sua mãe. E pediu a João, um dos seus discípulos, que tomasse conta da sua mãe. Pois bem, vamos agora falar de um outro